Sem dúvida, uma das histórias mais famosas sobre naufrágios é a história do Titanic. História essa que ficou muito mais famosa depois do filme de 1997. Mas até hoje, mesmo depois de toda a fama e estudos sobre o caso, ainda existem vários mistérios e histórias curiosas que não contaram na íntegra sobre o ocorrido. Seja bem-vindo ao Mundo Singular, o seu canal de curiosidades únicas do nosso planeta. Agora você vai descobrir o que não contaram para você sobre o Titanic e seu fatídico acidente. O incêndio. Após o acidente, peritos ingleses constataram que bem antes de o navio se chocar contra o iceberg, já existia um grave problema. Identificaram que no depósito de carvão do Titanic havia fogo. Um dos sobreviventes relatou que no navio haviam conversas de que os depósitos precisariam ser esvaziados assim que os passageiros fossem deixados em Nova York e que deveriam até mesmo chamar os bombeiros para conter as chamas, o que não chegou a acontecer, já que o navio afundou antes de chegar na cidade. O capitão falhou no teste de navegação. Em 2012, foi revelado que o capitão Smith não foi aprovado em seus testes de navegação na primeira vez que prestou o exame, sendo obrigado a repeti-lo e então assim ser aprovado. Talvez isso explique alguns registros da época que mostram que o capitão Smith ignorou vários avisos sobre a presença de gelo na água. Ele também permitiu que os botes salva-vidas partissem com a capacidade muito abaixo da máxima. Botes salva-vidas com capacidade para 65 pessoas partiram até com 27 passageiros. A previsão do naufrágio. Um famoso jornalista da época chamado William Stead escreveu uma história de ficção onde um navio afundava no Atlântico e por falta de botes salva-vidas, os passageiros morriam afogados. O objetivo do jornalista era criticar as leis de navegação da época que não exigiam que os navios carregassem botes salva-vidas. Depois de um tempo, contou outra história sobre naufrágio. Dessa vez, o navio se chocava com um iceberg, causando um enorme desastre. 20 anos depois, o próprio jornalista foi um dos passageiros que perdeu a vida no acidente do Titanic, que ironicamente carregava botes salva-vidas somente para metade dos passageiros. Mas o que realmente pode ter acontecido de fato para ocasionar esse enorme desastre? Logo após o acidente, as investigações inglesas revelaram que o navio estava viajando acima da velocidade indicada, ou seja, se o navio estivesse viajando numa velocidade mais baixa, os danos talvez não fossem tão graves. Um fenômeno conhecido como superlua também pode ter contribuído com o acidente. É o que alguns especialistas sugerem. Essa superlua teria contribuído para a formação de diversos icebergs no oceano, oferecendo assim o cenário favorável ao desastre. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa história e se inscreve aqui no canal também para que você receba as melhores curiosidades do nosso mundo singular.